senhor Vinícius confessou aqui a prática do crime. Então, não tem contestação. Ele confessou por 3 vezes que ele atirou na vítima por 3 vezes. No tórax, no queixo e na cabeça. Aqui é aquele júri clássico onde alguém está mentindo. Utilizando de arma de fogo, efetuou 3 disparos contra a vítima Lucas Gonçalves das Virgens, que foram a causa eficiente de sua morte. Disponibilizamos para os jurados notebook e tablets para acompanharem a leitura do processo. Este julgamento será gravado por câmeras e microfones que será transmitido ao vivo na plataforma YouTube. Peço aos jurados que acompanhem as imagens e vídeos nos televisores e telões disponíveis na sala de audiência. Fale bem perto do microfone para melhor captação do áudio. A sua imagem será gravada pelas câmeras da sala de audiência. Vou seguir agora com os debates. Só para esclarecer aos senhores e senhoras que tanto o Ministério Público quanto a Defesa vão dispor de 1h30, a princípio, para apresentar suas teses, né? Se for o caso, depois o Ministério Público vai poder dispor ainda de 1 hora para réplica e a Defesa de 1 hora para tréplica. Não necessariamente, eu já vi gente fazendo cara feia aí, né? Não necessariamente todo o tempo vai ser utilizado. É até 1h30. Pode ser que usem 30, 40, 50, pode ser que usem 1h30 também. Tá certo? Então, dadas as explicações, vamos agora iniciar os debates. Passo a palavra à doutora promotora de Justiça. Vossa Excelência, fique à vontade das considerações. Gente, primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Nayara, sou promotora aqui em Capim Grosso. Estou aqui desde fevereiro. E agora a gente vai passar para a parte dos debates, como o Dr. Marley já explicou. Então, tá baixo, eu posso falar mais alto. O meu tom de voz é baixo mesmo. Tá melhor assim? Pronto. Então, eu inicio cumprimentando todos aqui presentes, a plateia, os policiais militares que estão aqui, cumprimento os servidores, cumprimento a defesa, cumprimento o Dr. Marley, que está conduzindo de maneira brilhante aqui a sessão. Estamos juntos aqui, mais um júri. E cumprimento vocês, jurados. Acho que vocês têm a dimensão da importância do papel que vocês estão exercendo aqui hoje. Mas ainda assim, eu sei que vocês sabem desse papel, mas eu gostaria de enfatizar. Vocês não estão aqui hoje como cidadão comum nesse momento, enquanto vocês aqui estão aqui sentados. Embora sejam pessoas do povo, que é o que o tribunal vê, o tribunal do júri é um tribunal do povo para o povo, vocês estão aqui hoje para exercer uma função social, em nome da sociedade. Eu sempre gosto de enfatizar a importância de vocês aqui, mas eu acho que ficou bem evidente que vocês têm essa consciência. Eu fiquei feliz de ver o quanto vocês estão acompanhando aqui o caso, envolvidos, interessados, porque, de fato, a gente está aqui discutindo uma vida que foi tirada e o futuro do senhor Vinícius. E o que é o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri ele tem previsão na Constituição. O papel de vocês tem previsão na Constituição. E ele foi criado para que pessoas do povo julguem os crimes considerados mais graves, mais sensíveis. Aqui a gente está lidando com a tutela da vida. Uma pessoa perdeu a vida e por isso a gente está aqui hoje. Então, por isso vocês estão aqui hoje. Vocês têm um papel de exercer essa função social, porque a partir da decisão que vocês tomarem aqui hoje, porque a decisão cabe a vocês. Não cabe a mim, que sou promotora, não cabe aos doutores, que são os advogados, não cabe ao Dr. Marley, cabe a vocês. Então, vocês vão decidir qual é o futuro do réu e decidir o que isso vai influenciar na sociedade. O que vocês querem mostrar
para a sociedade de Capim Grosso diante desse ocorrido? O que é que vocês querem mostrar que a sociedade de Capim Grosso tolera ou não? Vocês querem mostrar que a gente tem que viver numa sociedade digna, justa, pacífica? Vocês vão ter a oportunidade de fazer isso hoje. Então, vocês são o coração da justiça criminal quando se trata de homicídio. Quando se trata da tutela desse direito tão importante que é a vida. A vida é um direito indisponível. Não cabe a ninguém retirar a vida do outro. Por isso a gente está aqui hoje. Em relação à responsabilidade, como eu já falei, eu compreendo que é de tamanha importância o papel de vocês e compreendo também a dificuldade que é. Eu imagino que não seja fácil sentar aí, analisar toda essa explanação e decidir ao final sobre a culpa de uma pessoa ou não. Mas eu sempre gosto também de encorajar vocês. A função de vocês está amparada na Constituição, vocês não estão sozinhos. Eu gosto de encorajar para que vocês não tenham medo de exercer essa função. Eu percebo, não sei qual vai ser o papel, a linha aqui da defesa, que por muitas vezes o que se tenta é simplesmente descredibilizar a acusação e plantar uma coisinha na cabeça dos jurados. Mas aqui todas as provas são evidentes. Todas as provas são evidentes. Então não tenham medo, não se sintam amedrontados. Façam valer a função, o papel de vocês aqui. Vocês não estão sozinhos. A gente dorme com a cabeça tranquila quando deita no travesseiro, quando a gente faz o que é certo. E eu tenho certeza que depois de toda essa instrução, depois da explanação que eu vou fazer, vocês vão saber o que é certo aqui fazer. Vocês vão mostrar para a sociedade de Capim Grosso o que a sociedade deve ou não tolerar. A gente não pode esquecer, senhores, eu não duvido que o senhor Vinícius seja uma pessoa de bem. Eu não adoto uma postura agressiva, não é esse meu perfil. Eu não estou aqui para falar mal do senhor Vinícius. Meu problema, eu não tenho problema com ele, em verdade. Não é uma questão pessoal. A gente está aqui analisando um fato, mas esse fato foi praticado pelo senhor Vinícius. Então, o Ministério Público, ele tem esse papel realmente no direito criminal, na seara criminal, um papel de acusação. Mas, em momento algum, o Ministério Público busca vingança. O Ministério Público não busca vingança, o Ministério Público busca justiça. A função do Ministério Público está prevista também na Constituição Federal. É uma instituição permanente, jurisdicional, que está aqui para tutelar e proteger todos os direitos previstos na Constituição. Então, a gente também é a voz da sociedade. Então, quando chega esses casos para a gente, qual é o nosso papel? Apurar, diante dos indícios, o processo vai a julgamento e, diante de todo o procedimento que prevê o júri, hoje ele está aqui. Então, a gente também tem esse papel, mas nunca, nunca de vingança. Como eu disse, eu não tenho nada contra o senhor Vinícius. Imagino que seja um momento difícil para ele também. Jamais iria aqui interferir na vida pessoal dele. Ele falou da família dele, se ele é um bom pai, eu jamais interferiria nisso. A gente está aqui para fazer um julgamento objetivo. Eu jamais trataria qualquer pessoa aqui com desrespeito. E igualmente trata o senhor Vinícius. Mas eu entendo, senhores, que para uma pessoa ser punida pelo que ela fez, ela não precisa ser taxada como uma pessoa ruim. Não é isso que eu estou trazendo aqui. A pessoa ela deve ser punida se ela for responsável por algo que é considerado ilícito. Por isso eu não vou adentrar no que ele é, em quem ele é, se ele trabalhava, se ele não trabalhava, se ele é um bom pai, se ele sente falta da filha dele. Eu não tenho dúvidas disso. Mas sabe que eu sei que sente falta também? Os familiares do senhor Lucas. O senhor Lucas não está aqui hoje. E apesar da tese da defesa, o senhor Lucas não está aqui hoje porque o senhor Vinícius escolheu que ele não estivesse aqui hoje. Foi uma escolha do senhor Vinícius. Eu vou tratar desse assunto com vocês brevemente. Então, só para deixar claro, mais uma vez, eu não tenho nada contra o acusado. O Ministério Público não tem nada contra o acusado, mas a gente tem tudo a favor da justiça.
A gente está aqui para isso. E, diante de todos os fatos aqui provados, a gente entende que o senhor Vinícius deve sim ser responsabilizado pelo que ele fez. Eu vou passar aqui por alguns fatos que foram trazidos aqui no processo. Não sei se vocês já foram jurados alguma vez. Mas se ainda não foram, isso vai ser explicado. Lá na frente vai chegar o momento que vocês vão voltar. Vai continuar, ninguém pode falar com ninguém. E vocês vão ser perguntados sobre alguns quesitos. Vocês vão ser perguntados sobre materialidade e autoria, primeiramente. Só para vocês ficarem tranquilos, materialidade e autoria não é tema nem de divergência do Ministério Público e da Defesa. Porque o que é materialidade? Materialidade é o que comprova a existência do crime. No crime de homicídio, o que é a materialidade do crime? É o corpo da vítima. Nesse processo aqui, a materialidade do crime é o corpo do senhor Lucas, que foi alvejado por 3 disparos de arma de fogo. Um na região do tórax, um na região da mandíbula e um na região da cabeça. Essa é a materialidade do crime. Não tem controvérsia nenhuma. O senhor Lucas foi encontrado desfalecendo por um familiar seu. Como o senhor Alexandro falou aqui, ele encontrou a vítima ainda com vida, mas ele não conseguia nem externar nenhuma palavra mais. E ele faleceu ali na sua frente. Essa é a materialidade do crime de homicídio, vocês serão quesitados sobre isso. Não é tema de divergência, temos o laudo, eu vou conversar sobre o laudo com vocês. Certo? Em relação à autoria, essa também é incontestável. A defesa, em momento algum, refutou isso. Porque desde o começo, o senhor Vinícius confessou que foi ele que atirou no senhor Lucas. O senhor Vinícius, desde o primeiro instante, nunca negou que ele foi o autor dos disparos. Ele confessou isso quando ele se entregou e compareceu na delegacia. Ele confessou isso quando ele foi ouvido na audiência, porque eu vou até explicar para vocês mais para frente como é que funciona o processo. Ele foi ouvido na delegacia, o Ministério Público recebe aquele inquérito, oferece uma denúncia e começa um processo, uma ação penal. Ele foi ouvido lá também, na presença dos seus advogados, e ele também confessou. E ele confessou aqui. O senhor Vinícius confessou aqui a prática do crime. Então, não tem contestação. Ele confessou por 3 vezes que ele atirou na vítima por 3 vezes. No tórax, no queixo e na cabeça. Qual é a divergência aqui nesse processo? A defesa alega que teve legítima defesa. Senhores, como eu falei para vocês, eu vou explicar como é que funciona o processo. Teve muita discussão aqui, quem foi ouvido na delegacia, quem não foi ouvido na delegacia. O inquérito policial, que é presidido pelo delegado que veio aqui, foi a primeira testemunha. Ele vai reunir ali os elementos de informação. São os elementos mínimos que chega para a gente no Ministério Público para a gente analisar se é o caso de oferecer denúncia. Pode ser necessário realizar mais diligências, pode ser oferecida a denúncia de pronto. E a partir do momento que oferece-se uma denúncia, como eu expliquei, inicia uma ação penal. E existe aquela audiência de instrução para que as provas sejam efetivamente produzidas. Isso não significa que os elementos do inquérito não são utilizados. Principalmente no que se refere a vocês, jurados. Por quê? Para os jurados, adota-se o sistema da íntima convicção. Vocês vão poder votar e vocês não vão poder justificar para ninguém. Então, vocês podem escolher se basear em quaisquer desses elementos que foram colhidos aqui. Então, sinceramente, qual é a real relevância dessa discussão até acalorada que se instaurou aqui? Porque na delegacia o senhor Alexandro falou ou não falou do irmão? Se no momento da audiência de instrução ele relatou que tinha essa testemunha presencial? E digo mais, a defesa está aqui indignada com o depoimento do senhor Alessandro. E eu até falei aqui, doutor, o senhor Alessandro, perdão, o senhor Alessio. O senhor Alessandro indicou que o seu Alessio, que era o irmão, viu. O senhor Alessio foi ouvido na audiência. O senhor estava na audiência. Eu não estou entendendo esse alvoroço.
querendo imputar crime de falso testemunho. Em momento algum, se falou ou não falou sobre o que efetivamente aconteceu. Isso nunca mudou. Vinícius atirou em Lucas. Alessio nunca mudou isso. O seu Alessandro nunca mudou isso. Sabe o que é que eu entendi? Na verdade, eu não entendi, mas eu entendi qual é o alvoroço. O alvoroço é desespero, porque tem uma testemunha que viu. Tem uma testemunha que viu. Então, cabe o quê? Tentar descredibilizar. Eu só não entendi porque eles deixaram para fazer isso aqui. Eu vou mostrar para vocês o vídeo na audiência, que 2 dos advogados aqui da defesa estavam presentes. E eu não vi. Não era eu, era outro colega que estava fazendo audiência, outro promotor. Eu não vi nenhum tipo de impugnação. O primeiro de baixo para cima. Eu vou mostrar para vocês o momento que o senhor Alexandro citou, o irmão Alessio. O promotor pediu que ele fosse ouvido como testemunha referida, que foi a testemunha que surgiu ali no momento. O doutor não ofereceu nenhum tipo de impugnação. E ainda vou mostrar em outro vídeo que no dia que o senhor Alessio foi ouvido, o doutor foi super cortês. Pode ouvir, a gente aguarda ele chegar, porque o senhor Alessio tem problema de saúde. Ele estava nesse dia fazendo a sessão de hemodiálise. Inclusive, houve inversão da ordem de testemunho. Não sei se vocês observaram, mas primeiro a gente ouve as testemunhas da acusação, depois da defesa. A defesa sempre fala por último que eles vão se defender do que estão sendo acusados. Coloca aí, Mayara. 3.58. É. Uhum. Lucas, rapidamente, deixar o trabalho lá, sem camisa no momento, só pegar a camisa e correndo lá para a casa do Lucas. Quando chegar já. Aí já pode deixar no 350, já não tem problema. 50. Isso. Eu ouvi lá, que dizem que ele botou a motocicleta na frente lá. Esses são os advogados que não sei se é o doutor. São os advogados que estão aqui na bancada. Aí isso aí, teve uma discussão deles lá, e o filho saiu porque ele foi outra casa. Depois ele está sentado na cama dele lá, e esse rapaz chegou e executou ele. Certo. E quem foi esse vizinho que reportou isso? Todos que estavam lá presentes. O começo aqui, o nome dele já complementado da situação toda. O irmão foi problema, não veio, porque tem os problemas deles, problema dele com funcionários, esse negócio ele não pôde estar com essa. O momento que presenciou assim. Está falando que o irmão presenciou os fatos. As perguntas continuam para o senhor Alexandre em relação ao que ele viu ou não viu. Pode colocar no minuto 6 e 10. Seis e 10. Aí, um pouquinho antes. Ok. Senhores, esse é o momento que é passada a palavra para a defesa para fazer perguntas à testemunha. É o suficiente. Eu só queria mostrar que ele iniciou as perguntas para o senhor Alexandro sem fazer nenhum tipo de impugnação à afirmação que ele tinha feito, que o irmão dele tinha presenciado os fatos. Coloca agora no minuto 9 e 10. Esse é o momento em que o magistrado defere a oitiva dessa testemunha como referida e vai ser marcada uma nova audiência. E, novamente, não tem nenhuma impugnação da defesa.
Aqui está colhendo as informações da testemunha para ser ouvida e a defesa não faz uma objeção. Está em que minuto, mãe? Pode botar em 10h30. A testemunha foi liberada. Esse é o momento em que o promotor reitera a oitiva da testemunha. Eu vou passar para outro vídeo, senhores, que eu acho que já ficou muito claro que não teve nenhum tipo de impugnação à defesa. Da defesa. Desculpa, pode botar o... Voltar, Mayara, por favor. Parte 1. Logo no comecinho. Não precisa nem passar o cursor. Está funcionando? Então, senhores, eu, na verdade, já estou próxima de concluir minha explanação. Quando vocês forem questionados sobre essa outra qualificadora, como eu expliquei, torna o crime mais grave, é porque Lucas não teve chance de se defender. Ele não tinha porrete, ele não tinha arma. Não foi encontrado no local do crime, não foi o que a testemunha que presenciou falou. Não foi encontrada a arma, o porrete estava do lado do sofá. Ele não tinha chance de se defender, ele foi pego de surpresa. Porque Vinícius entrou em casa, saiu com a arma e deu 3 tiros nele. Ele ainda ficou lá no chão desfalecendo. O primo dele, Alexandre, tentou falar com ele, ele não conseguia mais nem responder, ele faleceu lá mesmo no local. Então, o motivo fútil e essa qualificadora que entende que a vítima não teve como se defender é o que torna o crime mais grave. Então, senhores, eu confio que vocês vão ser corajosos, vão tomar a decisão certa. Eu sei que foi um dia cansativo aqui para todos, sei da tarefa difícil de vocês, mas eu confio plenamente que vocês compreenderam o que foi que aconteceu aqui. E quando perguntarem, vocês absolvem o réu? Vocês vão responder que não. Porque as pessoas precisam ser responsabilizadas pelo que elas fizeram. A gente não pode passar a mão nesse tipo de comportamento. Senão a gente não vai mais conseguir viver em sociedade. Vocês queriam isso para um familiar de vocês? Então eu sei que vocês estão levando com seriedade, ficou muito claro o interesse de vocês aqui. Quando vocês forem votar, lembrem de tudo que foi falado aqui, tudo que vocês ouviram. Certo? E é por isso que o Ministério Público está confiante e acredita que vocês vão adotar a decisão correta. E assim eu encerro, Excelência. Pode? Som. Bem, obrigado, doutora. Vamos prosseguir. Podemos? Alguém precisa ir ao banheiro? Intervalo? Perfeito. 5 minutinhos. Justo aquele cidadão ali voltar para a cadeia, já passou 2 anos e 6 meses. E eu não quero que Vossa Excelência, eu quero dar oportunidade a bichinho, não. Com a prova dos autos, eu quero que Vossa Excelência entendam e reconheçam a legítima defesa. Reconheçam que naquele momento ele não estava defendendo o direito de estar com a sombra da árvore. Naquele momento ele estava defendendo a família dele. Então, hoje, o que está sendo julgado não é Lucas Vinícius. É o direito de um pai de família proteger e lutar pela sua família. Bom, boa noite a todos. Já é boa noite. Gostaria de reiterar os cumprimentos em razão do horário. Vossa Excelência, a promotora de justiça, a briosa e bicentenária Polícia Militar do Estado da Bahia, aos serventuários da Justiça e, por fim, ao Conselho de Sentença, os juízes do povo, o destinatário da prova, aqueles que a gente precisa mostrar a prova. Quando acontece um crime, Excelência, existe uma investigação,
esse crime vai para a delegacia de polícia, a delegacia começa a ouvir pessoas que presenciaram, pessoas que ouviram dizer, tudo relacionado à investigação do fato, finaliza isso em um inquérito policial e remete ao Ministério Público. Feito essa colocação, eu vou passar para Vossas Excelências pontos do processo e vou começar já do primeiro parecer do Ministério Público. O Ministério Público, na sua primeira manifestação, ele traz o seguinte: cuidam os autos de inquérito policial instaurado para apurar a prática de homicídio que vitimou Lucas Gonçalves das Virgens, atribuído à pessoa de Lucas Vinícius Santos de Moraes. Conforme apurado, o investigado e a vítima tiveram uma discussão motivada pelo uso do passeio, pois Vinícius teria estacionado uma motocicleta na sombra da árvore em frente à casa de Lucas e este não gostou do fato. Narra a investigação, ainda, que após a discussão, Vinícius foi até sua casa, pegou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra Lucas, que faleceu no local, tomando o investigado paradeiro incerto. Percebam, a testemunha Alexandro Virgem de Jesus, primo da vítima, por sua vez, narrou que teve conhecimento do ocorrido por terceiros, que lhe confessaram que o investigado foi o responsável pelo crime que vitimou seu parente. Diante disso, o Ministério Público requisitou nova oitiva da testemunha Alexandro Virgens para identificar testemunhas populares mencionadas na missão policial. Não obstante, verifica-se que a diligência policial não obteve novas informações. Assim, devido à complexidade do caso, será necessária concessão de prazo para uma análise mais aprofundada do caso. Isto posto, o Ministério Público requer o prazo de 30 dias para análise do inquérito policial. Estou mostrando isso aqui a Vossa Excelência porque o delegado de polícia ele fecha o inquérito. E quando ele fecha o inquérito e manda para o MP, o MP fala isso aí, ó. Mas esse inquérito que o delegado mandou aqui não está batendo, não. Quero um prazo de 30 dias para análise do inquérito policial. Sabe quando isso acontece aí? Quando o inquérito é mal feito. Eu vou mostrar a Vossa Excelência aqui todo o inquérito policial. O boletim de ocorrência narra: por volta das 12h30 do dia 18 de janeiro de 2022, essa delegacia recebeu uma ligação da UPA, informando que tinha acontecido um homicídio na rua Plácidos de Souza, no bairro Nova Oeste, que de imediato a equipe se deslocou até o local e encontrou Lucas Gonçalves Virgens já sem vida em frente à sua casa, vítima de arma de fogo, que segundo populares, que não quiseram se identificar, o autor do homicídio foi Vinícius, que o motivo foi uma discussão entre vizinhos pelo uso do passeio, que a equipe vai continuar fazendo diligência para averiguar o ocorrido. Aqui é o laudo de exame de necrópsia, como a promotora de justiça já informou, entrada de PAF na região dorsal, entrada de PAF em região mandibular e entrada de PAF em região temporal esquerda. Aí tem o primeiro depoimento de Alexandro, que veio aqui hoje, que Vossas Excelências viram, na delegacia. Ele é ouvido no mesmo dia do crime. No mesmo dia, como o doutor Marcos Silva disse, é quando a coisa está quente. Ele viu tudo, como ele falou, o irmão dele, na verdade, viu e passou as informações para ele, ele sabia de tudo. Não foi um dia, 2 dias, uma semana, um mês depois. Ele foi para a delegacia no mesmo dia. Ele sabia de tudo que podia falar. E ele fala que no dia de hoje, dia 18 de 2022, por volta das 12h10, o depoente estava chegando do trabalho. Ele falou que eu aqui hoje estava em casa. E aí vocês começam. Que estava chegando do trabalho. Na sua residência, quando viu uma aglomeração e pessoas desesperadas e chorando, e ao se aproximar, tomou conhecimento que a pessoa de Lucas Gonçalves da Virgens, seu primo, havia sido alvejado por disparo de arma de fogo, possivelmente 3 disparos. Que o depoente não viu o autor dos disparos. Contudo, populares que estavam no local afirmaram que teria sido a pessoa de Vinícius, filho de Neto Trocador do Canecão, que o possível autor do disparo é conhecido do vitimado, inclusive é vizinho de frente. Que o depoente soube a possível motivação para o crime foi que Vinícius estacionou a sua motocicleta debaixo de uma árvore que fica em frente à residência de Lucas. E este mandou Vinícius tirar a motocicleta da calçada do mesmo, começando o desentendimento, confusão e bate-boca. Ele falou o nome de Alessio aqui? Vocês viram aqui? Ele falou o nome de Alessio? Ele não fala o nome de Alessio. Quem contou o fato é ele. Ele nem cita o nome de Alessio. Vamos lá. Quando Lucas Vinícius disse que não ficou foragido porque quis, mas porque foi o advogado, ele não está mentindo, não. A declaração dele aqui está no processo, isso aqui. Venho, por meio do presente, declarar que presto o compromisso de comparecer perante a outra autoridade policial, assim como ao juízo competente, para fim de dirimir qualquer questão processual em relação à minha pessoa, atendendo a todo e qualquer mandado ou intimação que me foi encaminhada, ratificando os termos deste instrumento em auto de inquérito ou processo perante o delegado de polícia, Capim Grosso. O dia do fato foi que dia? Dia 18.
Isso aqui é dia 19, um dia depois. Ele estava com o advogado já, quero me apresentar. O advogado falou, não vai se apresentar não, que tem uma preventiva para você. Declaração. Recebido em 19/1, um dia depois. Vamos lá. Aqui é o relatório de polícia. A equipe de investigação de imediato iniciou buscas por informações, tendo sido descoberto que Lucas havia tido uma discussão com o vizinho de prenome Vinícius, motivado pelo uso do passeio, pois Vinícius teria estacionado a motocicleta na sombra da árvore em frente à casa de Lucas, e este não gostou do fato, tendo feito a devida reclamação, quando então tiveram forte discussão. Dessa forma, após a discussão, Vinícius foi em casa, pegou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra Lucas, que faleceu no local e o autor fugiu. Para corroborar tal linha de investigação, se procedeu à oitiva do nacional Alexandro Virgem de Jesus, o qual relatou na data de 18, por volta das 12 horas, estava chegando, aqui o depoimento dele, que eu já li. Perguntaram sobre a motivação, ofertou a mesma já cedida pelos investigadores, qual seja, Vinícius estacionou sua motocicleta debaixo de uma árvore, que fica à frente da residência. Destarte, indicio, Lucas Vinícius pelo crime de homicídio, dia 15 de fevereiro. Manda para o Ministério Público. E aí, quando ele manda para o Ministério Público, é aquela primeira parte que eu mostro a Vossas Excelências, que o Ministério Público fala, não está batendo, eu vou querer o prazo de 30 dias para analisar isso aqui. Aí o Ministério Público vai se manifestar novamente. Remessa. Aos 15 dias de fevereiro de 2022, faço a remessa do presente autos ao juízo da vara criminal. Aí o Ministério Público se manifesta de novo. Cuidam dos autos de inquérito policial instaurado para apurar a prática de homicídio que vitimou Lucas Gonçalves Virges, atribuído à pessoa de Lucas Vinícius Santos de Moraes. Em análise do inquérito policial, observa-se que não foi colhido o depoimento de testemunhas que presenciaram o fato, resultando na presença de unicamente testemunhos indiretos. Ministério Público do Estado da Bahia. Aqui nem a defesa que está falando tudo isso aqui. No termos, presta atenção nisso aqui, por favor. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, STJ, o testemunho indireto não é suficiente para a decisão de pronúncia, para mandar o réu a júri. Se tiver um processo, só de ouvir dizer, esse processo nem é para estar aqui, é para acabar lá na segunda fase aqui com o juiz, nem é para chegar aqui. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o testemunho indireto não é suficiente para a decisão de pronúncia, embora a análise de elementos de convicção seja feita somente pelo Tribunal do Júri. Desta forma, com fulcro no artigo 16 do Código de Processo Penal e com escopo de melhor instrução do feito, requer a devolução dos autos à Delegacia de Polícias para a realização de diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. O delegado manda o inquérito para o Ministério Público. O Ministério Público fala, quero uma análise de 30 dias, e devolve para a delegacia. Aí o delegado faz o inquérito e devolve para o MP. Aí o MP fala isso aqui, ó. Devolve de novo. Ficou um jogo, empurra. Manda para lá, manda para cá. Aí fala, diligências imprescindíveis. Tomada de novo depoimento da testemunha Alexandro Virgens para que informe quem teria sido os responsáveis pela informação relativa à autoria do homicídio, devendo indicar o seu nome e o local onde pode ser encontrado. Ele falou que viu pessoas, hoje aqui ele falou que viu vizinho. E aí o doutor Rafael bem perguntou, e esses vizinhos, quem são? Não sei não. Mas você mora lá há quanto tempo? Há 10 anos. Quem mora há 10 anos no lugar não sabe o nome do vizinho? Quero saber o que foi que ele falou de verdade, porque ele só veio aqui mentir hoje. Pelo amor de Deus. B. A oitiva das pessoas referida pela testemunha acima mencionada e dos populares mencionados. E aqui, presta atenção nesse tópico C. Ele fala que não queria, que tem gente que não quer ser ouvido, né? Olha o que o Ministério Público vai falar aqui, ó. Caso as testemunhas referidas não desejem se identificar, que seja procedido o seu depoimento de forma sigilosa. Para quem não sabe, se você chegar na delegacia de polícia e falar assim, ó, eu quero prestar depoimento, mas eu não quero que meu nome está aí não. Você é ouvido como testemunha sigilosa. Seu nome nem lá fica. Seu nome nem lá fica. O promotor falou isso aqui para vocês? Nos termos do artigo 7º da lei tal, preservando-se os dados do depoente em autos apartados a serem distribuídos de forma sigilosa, permitindo o seu arrolamento e intimação na ocasião de eventual oferecimento da denúncia. Mesmo se tiver alguma pessoa, Alexandro, que vir e não quer ir, não quer falar o nome, pode ir lá na delegacia, ó. Fala lá como testemunha, de forma sigilosa. O MP queria a verdade a qualquer custo. Me fale o nome. Eu ouvi nem que seja de forma sigilosa, mas me fale o nome. E aí ele volta na delegacia. Vocês vão ver o que ele vai falar aí. O juiz defere o pedido do Ministério Público,
Compulsão de seus autos, observa que ab initio o Ministério Público requer o retorno dos autos à Delegacia de Polícia para que providencie as demais diligências faltantes, frustrando-se a ideia da apuração da verdade. Queremos a verdade. Com efeito, prestigiando-se a verdade real, prorrogo e determino que retorne os autos à Delegacia de Polícia para que sejam providenciadas as diligências cabíveis, fixando o prazo de 15 dias. Manda para a delegacia, em 15 dias tem que me devolver isso aí. Aí ele volta para a delegacia. Resposta. Excelentíssimo juiz, cumprimentando cordialmente a Vossa Excelência, vem por meio deste, em resposta ao requerimento referente ao processo de número tal, remeter o termo de declaração do nacional Alexandro Virgem Jesus. Ou seja, juiz, toma aqui, ó, já ouvi Alexandro, bora ver o que ele vai falar aí. Porque o MP pediu. Me fale o nome de alguma pessoa, me fale o que você viu, nem que seja de forma sigilosa, mas me fale o nome de uma pessoa. Aí ele volta na delegacia e ele fala isso aqui, ó. Vou deixar vocês lerem, depois eu vou ler. Alexandre Virgem Jesus disse que tomou conhecimento da autoria do assassinato de seu primo Lucas Gonçalves através de populares que estavam no local, que disseram ter sido Vinícius. Aí presta atenção nisso aqui, por favor. Que não sabe declinar o nome dessas pessoas ou o endereço onde reside. Aí aqui, ó, com todas as vinhas aqui, ó, aqui tem duas mentiras claras. A primeira, que não sabe declinar o nome da pessoa. Mas ele não falou que o irmão dele viu? Ele não sabe o nome do irmão? Aí pior que isso é a segunda parte. O endereço. Mas ele não falou, rapaz, que os vizinhos viu? Como é que não sabe o endereço do vizinho, porra? Pelo amor de Deus. Aí eu não sei o que ele fala de verdade. Porque primeiro ele fala que não sabe o nome de nenhuma pessoa. Mas o irmão dele viu e contou pra ele. Aí depois ele fala que não sabe de endereço. Mas ele falou aqui hoje que o vizinho viu, que mora lá tem 10 anos. O Ministério Público devolve, preste atenção nisso, pelo amor de Deus. O Ministério Público devolve o inquérito para a delegacia de polícia e fala assim, ó, por favor, me fala o nome de alguma pessoa, me fala o endereço, me fala alguma coisa, eu preciso fechar esse inquérito. Aí ele volta para a delegacia e fala isso. Aí quer dizer que quer brincar com a justiça. Quer brincar com Vossa Excelência, brincar com a defesa, brincar com todo mundo. Chegar aqui hoje e falar o que ele falou. Eu, de forma bem clara e com toda a humildade do mundo, eu perguntei a ele, você tem algum retardo mental? Porque tudo ele não lembro, não sei, não lembro, não sei. Eu falei, você falou isso na delegacia? É, eu não sei não. Aí eu tive que pegar o computador para botar o microfone no áudio e mostrar ele. É, eu posso ter falado. Gente, isso aqui é sério, pô. Isso aqui não é brincadeira, não. Tá? Aquilo ali é um jovem de 26 anos que, se for condenado nos termos do que o Ministério Público quer, ele vai ficar 10, 20 anos na cadeia. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui não é brincadeira. É a vida de um ser humano, pô. O cara chegar aqui hoje e ficar sentado do jeito que ele estava falando, do jeito... Pelo amor de Deus. Se coloque no lugar daquele cara ali, ó. Se fosse algum de vocês ou um parente de vocês, para testemunha daquela, chegar e falar o que falou. Pelo amor de Deus. Percebam. Pior do que isso aí, do que ele falou na delegacia, é isso agora aí, ó. E a doutora trouxe depoimento de audiência, instrução e julgamento, e eu gostei, doutora. Eu tenho também um aqui para a senhora ver. Preste atenção. Eu falei. Eu falei na delegacia. Falou que horas? Passei 2 depoimentos dele aqui. Perguntei a vocês. Parecer do Ministério Público. A testemunha Alexandre Virgem de Jesus, primo da vítima, por sua vez, narrou que teve conhecimento do ocorrido por terceiros, que lhe confessaram que o investigado foi responsável pelo crime que vitimou seu parente.
Diante disso, o Ministério Público requisitou nova oitiva da testemunha Alexandros Vide para identificar testemunhas populares mencionadas na missão policial. Não obstante, verifica-se que a diligência policial não obteve novas informações quando o Ministério Público devolve o inquérito para a delegacia de polícia e manda para ouvir de novo o Alexandro. Aí ele é ouvido e fala que não sabia o nome de ninguém, que não sabia o endereço. Aí o Ministério Público informa aí, ó. Não obteve novas informações. Assim, devido à complexidade do caso, será necessária a concessão de prazo para uma análise mais aprofundada do caso em questão. Isto posto, o Ministério Público requer o prazo de 30 dias para análise do inquérito policial. Capim Grosso, dia 2 de junho, Robert de Moura de Justiça. Robert de Moura Carneiro, promotor de justiça. Promotor de justiça, quando pega aquele depoimento de Alexandre pela segunda vez, ele olha e fala assim, aí de novo pede prazo. O Ministério Público pediu prazo 2 vezes nesse processo para analisar inquérito policial. Por quê? Porque não estava batendo as informações. Olha lá, não sou eu que estou falando, não. 2 vezes o Ministério Público pede prazo. Novamente, prazo para análise do inquérito policial. A decisão do juízo, ele defere o prazo de 30 dias, o Ministério Público analisar o inquérito. Aqui foi quando o Lucas se apresenta na delegacia de polícia, no dia 2 de abril de 2023. Compareceu a esta delegacia de polícia a pessoa de Lucas Vinícius Santos de Moraes, apresentando-se com a sua advogada para se dar o cumprimento do mandado de prisão, número tal, processo tal, oriundo da vara de jurisdição plena Capim Grosso. E aqui é o depoimento de Lucas, que vocês podem ler aí, podem observar, tudo que Lucas falou, ó o dia aqui, ó, dia 8 de maio de 2023. Tudo que Lucas fala aqui bate com o que ele falou aqui hoje. Sabe por quê? Porque a verdade não faz curva, não. A verdade não faz curva, como estava aqui hoje, sentado na cadeira aqui, fazendo curva. Eu acho que eu falei. A verdade não faz curva, não. Termo de qualificação interrogatório. Que nesta data, na presença da advogada Alcione tal, OAB tal, disse que, de livre e espontânea vontade, se apresentou nessa delegacia territorial de Polícia Civil. Que na data do fato, por volta das 12 horas, retornou do seu trabalho. Que o interrogado colocou a motocicleta ao lado da residência do Nacional Lucas, embaixo de uma árvore, em um terreno baldio. Que Lucas estava de frente da casa e falou que o interrogado não colocasse a motocicleta naquele local. É o dono da rua. O dono da rua que manda e desmanda. Quem bota aqui é tal pessoa, quem não bota aqui é tal pessoa. O dono da rua é o lá, é ele. Proferindo palavrões em seu desfavor, chamando constantemente de desgraça. Que o interrogado colocou a motocicleta em outra rua e retornou para casa. Ainda assim, podem perceber a conduta de Lucas. Ele bota uma moto num lugar que não tem nada a ver com a vítima xinga ele vai e ainda bota no outro lugar. Isso é o comportamento de um assassino? Comportamento do cara problemático? Que enquanto almoçava, Lucas chegou batendo no portão com um porrete de madeira e uma arma de fogo na mão, sendo esta um revólver, não sabendo o interrogado informar o calibre. Que Lucas proferia diversos palavrões, chamando o interrogado de filho da puta. Que a ex-esposa e a filha do interrogado estavam dentro de casa. Que o interrogado saiu para pegar a motocicleta, enquanto Lucas estava no portão batendo e ameaçando a todos. Tudo que Lucas falou aqui hoje, bate aí, tudo. E ameaçando a todos. Que ao sair, Lucas segurou o interrogado pela camisa e ambos entraram em luta corporal. Que o interrogado conseguiu tomar o revólver da mão de Lucas e desferiu por volta de 3 disparos de arma de fogo, atingindo e lesionando Lucas. Que após os disparos, o interrogado se evadiu do local. Que o interrogado montou um grupo para jogar em bola e que Lucas fazia parte, até esses detalhes aí, ó. E que Lucas fazia parte. Que Lucas se desentendeu com o rapaz durante o jogo, sendo afastado do grupo. Que o interrogado era responsável pelo grupo, tendo que afastar Lucas. Que Lucas provavelmente não gostou do afastamento. Que o interrogado supõe que este tenha sido o motivo da briga. E aí, quando finaliza tudo, o Ministério Público oferece a denúncia. A denúncia que vocês já estão cansados de ler e ouvir hoje aqui. E o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Lucas Vinícius Santana de Moraes, tal. E aí apresenta o rol de testemunhas. As pessoas que vão ser ouvidas na instrução. Cadê o nome de Alessio aí? Cadê o nome de Alessio aí? O nome de quem viu? Cadê aí? Não tem, né? Não tem. Na audiência, pelo Ministério Público foram levantadas a questão de ordem, requerendo a intimação da testemunha referida, que é quando Alexandre fala o nome de Alessio. E aí o Ministério Público pede para ouvir ele, já que ele foi uma testemunha referida, que supostamente presencia o fato. 20 de julho de 2023. 2 anos depois aparece uma pessoa que viu. Mas na hora ela não apareceu.
Pelo MM, juízo foi deferida a oitiva da testemunha. Ferida Alex Gonçalves, aqui está errado, é Alessio Gonçalves Jesus, devendo o cartório efetuar as buscas do seu atual endereço. E aqui, finalizo, já passando a palavra para o doutor Rafael, que vai explorar também. Mas eu peço a Vossa Excelência, por tudo que eu mostrei, se há razoabilidade, se há lógica no que eu apresentei a Vossa Excelência ou não. Se aquele homem que está ali vai ser julgado por causa de uma testemunha que vem aqui descaradamente mentir, que mentiu o tempo inteiro, que não sabe nome de pessoa, que não sabe endereço, e hoje chega aqui falando um monte de mentira. Então eu peço a Vossa Excelência que se coloquem no lugar daquele jovem que está ali. Que se coloquem e se imaginem se fossem vocês, ou um de vocês, familiares, primos, tios, se vocês gostariam de que a pessoa fosse condenada por causa daquela testemunha que veio aqui hoje descaradamente mentir. Bem, ação penal pública incondicionada, autos 8.640, dígito 30 de 2022. Aqui tem outras referências às pessoas que participaram do julgamento, sentença, absolvição. O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em face de Lucas Vinícius Santos de Moraes, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal. Narra a peça acusatória que no dia 18 de janeiro de 2022, por volta de 12 horas, na rua Plácido de Souza, bairro Novo Oeste, em Capim Grosso, o denunciado com ânimos necande, por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa, utilizando de arma de fogo, efetuou 3 disparos contra a vítima Lucas Gonçalves das Virgens, que foram a causa eficiente de sua morte. O laudo de exame necroscópico foi acostado em ID aqui mencionado. A denúncia foi recebida em 2 de junho de 2023, o réu foi preso em 2 de maio de 2023 também. O acusado foi citado em 9 de junho de 2023 e por meio de defensor dativo. Foi dativo ou foi constituída a defesa? Constituído? Já foi constituído? Então você faz só essa alteraçãozinha na sentença. Constituído, apresentou defesa escrita, aqui faço referência ao ID. Em sede de audiência de instrução e julgamento, a qual se deu em 2 oportunidades, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como procedeu-se ao interrogatório do réu. As partes apresentaram alegações finais, tendo o parquê pugnado pela pronúncia do acusado nos termos da denúncia. Aqui o ID, por sua vez, a defesa requereu a absolvição sumária do denunciado, aduzindo que este agiu em legítima defesa, bem como requereu a exclusão das qualificadoras pretendidas pelo MP. Aqui a referência. O réu pronunciado como incurso, foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal. Da decisão de pronúncia foi interposto recurso em sentido estrito, o qual não logrou êxito, tendo referida a decisão transitada em julgado, aqui a menção. Nesta data, o acusado Lucas Vinícius Santos de Moraes foi submetido ao tribunal do júri, assistido por defensores constituídos. Na presente assentada, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas, à exceção de Edson Pinho dos Santos. Na sequência, foi colhido o interrogatório do réu, conforme registro em ata de julgamento, termos em separado. Acusação e defesa sustentaram suas pretensões em plenário, nos termos dos artigos 477 e 478 do CPP, pelo tempo registrado na ata própria. Em seguida, formulados os quesitos, em termo próprio, lidos e explicados, o soberano Conselho de Sentença, reunido em sala secreta, no 4º voto, respondeu positivamente ao primeiro quesito, reconhecendo a materialidade delitiva. Ao segundo quesito, também por maioria, igualmente no 4º voto, votaram sim ao fato de que o réu teria efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima. Ao terceiro quesito, novamente por maioria de votos, e no 4º voto, foi absolvido o réu, ao votarem sim a pergunta sobre sua absolvição. Em quesito à parte, entenderam os jurados, no 6º voto, que a testemunha Alexandro Virgens de Jesus não omitiu a verdade, afastando a tese do crime de falso testemunho. Em síntese, o relatório, na forma acima relatada, foi absolvido o réu, reconhecendo assim os jurados razão à defesa, independentemente do motivo utilizado para proferirem seus votos, com seus livres convencimentos, restando ao juiz presidente a elaboração da sentença absolutória.
Dispositivo. Dessa forma, julgado improcedente o pedido constante na denúncia, absolvo o réu Lucas Vinícius Santos de Moraes, devidamente qualificado, da acusação que lhe foi feita, homicídio duplamente qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal Brasileiro. Deixo de condenar o acusado nas custas em virtude de sua absolvição, considerando a decisão absolutória, desse baixa nas eventuais restrições em nome do réu relacionadas a esta ação, inclusive com a expedição do alvará de soltura no BNMP. Esta sentença foi publicada nesta sessão às 20h50, da qual as partes ficam devida e pessoalmente intimadas, registre e proceda às comunicações de estilo. Capim Grosso, 21 de agosto de 2025. Bem, esta é a sentença. As partes querem fazer alguma consideração? Podem sentar. Sem requerimentos pela defesa, Ministério Público da mesma forma. Bem, eu quero agradecer a todos e todas que permaneceram até este momento, especialmente aos senhores jurados e juradas, desejar um bom restante de noite, um bom final de semana e Este canal é patrocinado por diversos produtos nos segmentos eletrônicos, computadores, celulares, televisão, projetores, câmeras HD, microfones de suportes e de lapela, eletrodomésticos, geladeira, fogão, batedeiras, air fryer, liquidificadores, micro-ondas, sanduicheira, móveis e decorações, cama box, tapetes, quadros, espelho, home para TV, balcão aparador, sofá retrátil, mesa de jantar, brinquedos, bicicletas, patinetes, minimotos, jogos eletrônicos infantis, videogames, cama elástica infantil, ferramentas, furadeiras, serra mármore, parafusadeira, jogo de chaves, ferramentas para carpintaria e manutenção automotiva, vestimenta, masculina, feminina e infantis, sapato, tênis, sandálias, bolsas e acessórios, materiais escolares, lápis de cor, cadernos, mochilas, marcadores permanentes para colorir, fichário, kit escolar, cosméticos, maleta de maquiagem, perfumes, kit batom, secador de cabelo, depilador, escova alisadora, kit hidratação, equipamentos para pesca, carretilha, molinetes, vara de fibra de carbono, kit de pesca, anzóis, chumbada, iscas artificiais, acessórios para carros e motos, produtos de limpeza e higienização, capacete trava para motos, compressor de ar automotivo. Acesse os links dos produtos das lojas oficiais, pinados no canal.